Olá, querido em Cristo, graça e paz. Você escreveu sobre um movimento lá do segundo, terceiro século, né? Um movimento chamado de monarquianismo ou monarquismo. E você perguntou o que eu acho, se este movimento ou se essa doutrina tem legitimidade bíblica, tem fundamentação bíblica, ou se trata de uma desconstrução teológica. Olha, eu prefiro ponderar quando se trata dessas questões ligadas à teologia. Olha, eu diria, eu não sei se você percebeu isso, mas eu diria que o monarquianismo não é uma doutrina específica. Você perguntou também se trata de um conjunto de doutrinas. Eu diria que o monarquianismo é um gênero do qual decorrem algumas teologias. Teologias essas que atacam a doutrina da Trindade. Mas eu creio que, a princípio, os adeptos do monarquianismo, ou os monarquianos, eles tinham boa intenção, porque eles tinham a preocupação toda em preservar a unidade de Deus, o monoteísmo, né? Um Deus só. Então o monarquianismo vem de mono. Mono quer dizer um só Deus, um só monarca. Mas o monarquianismo, ele desenvolveu concepções acerca da Trindade. Aí surgem as formas acerca da Trindade. Então o monarquianismo, ele tornou-se um ataque à doutrina da Trindade, que é uma verdade irrefutável, por ser uma doutrina basilar da fé cristã. Então o monarquianismo nega a existência de três pessoas que formam o Deus Trino. O monarquianismo não crê que existem três pessoas com a mesma essência, com a mesma ontologia. E uma das formas do monarquianismo, né, foi exatamente o sabelianismo. O sabelianismo é também chamado de unicismo. Sabélio foi um bispo, né, muito influenciador, né, lá de Roma. E a teologia sabeliana, ou teologia unicista, ela tornou-se muito sedutora, né? Tornou-se muito influenciadora. Então, qual é a base dessa teologia sabeliana, que é uma forma de monarquianismo? Bem, Sabélio ensinava o seguinte, que não existem três pessoas distintas, com a mesma essência, com a mesma ontologia, não. Existe um só Deus, e ele atua de três formas, né? Três manifestações. Um só Deus atua com várias manifestações, ou seja, ele tem várias manifestações, e essas manifestações, elas não são simultâneas, não são ao mesmo tempo, são manifestações sucessivas. Então você observa aí uma distorção, né? A doutrina da Trindade. Então uma das características básicas de uma seita é a negação ou a distorção da doutrina da Trindade. Outra forma de monarquianismo, muito sutil, muito perigosa, foi o adocionismo, ou monarquianismo dinâmico. Então, o que é que o monarquianismo adocionista ou dinâmico ensinava? Veja quanta sutileza, né? Para os adocionistas, Cristo ele nasceu como humano, como homem, mas ele foi posteriormente divinizado. E o adocionismo tem duas vertentes, né? Internamente ele tem duas vertentes.
A primeira vertente ensina que que Cristo ele foi divinizado exatamente na sua concepção. No momento que Maria engravidou, ali houve a divinização de Cristo. Já outra vertente acredita que ele foi divinizado exatamente no seu batismo por João Batista, quando Deus disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Então você observa que o monarquianismo, que nasceu lá no segundo, terceiro século, é um perigo, porque tem as suas concepções, tem as suas formas, e aí vem as ramificações, né? Agora, outra também forma de monarquianismo, né, é o patripassionismo, né? Patripassionismo. Então, o que é que o monarquismo patripassionista ensina? Quem foi à cruz não foi o Filho. Quem foi à cruz foi Deus. Então foi Deus que se humanizou, foi Deus que se submeteu ao sacrifício do Calvário, foi Deus que foi à cruz, foi Deus que morreu, foi o Pai que ressuscitou. Olha, quando Paulo escreve lá aos Colossenses, me parece que no capítulo 2, versículo 15, ele diz que na cruz, o Filho de Deus, Cristo, despojou principados e potestades, triunfou sobre eles. Então, na cruz, o Filho consumou o plano da redenção que foi elaborado pelo Pai. Então, aí você já está constatando a doutrina da Trindade. Então, o sacrifício de Cristo na cruz é o ponto mais apocalíptico da história, é o ponto mais escatológico da história. Então, no plano da redenção, você observa a doutrina da Trindade. Deus, em sua presciência, eu disse presciência, que é um atributo incomunicável de Deus. Então, pela sua presciência, antes da queda do homem, antes da criação do mundo, Deus, ele idealizou o plano da redenção. E Cristo executou o plano na cruz. E o Espírito Santo faz a aplicação deste plano aos corações. Você observa que na própria bênção apostólica está ali a presença da Trindade, né? As três pessoas que não são três deuses, mas são três pessoas que formam Deus trino. E a doutrina da Trindade não pode ser compreendida amplamente porque trata-se de uma aporia, é um enigma indecifrável. Sendo assim, a doutrina da Trindade ultrapassa os limites da razão e do entendimento humano. É em razão disso que tem surgido tantas heresias, né, sobre a doutrina da Trindade. Então você observa ali o amor de Deus na bênção apostólica, né, o amor, a graça em Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Então Deus é a fonte do amor. É isso, ele é a fonte inesgotável. Cristo é a expressão deste amor. Cristo é a materialização deste amor. E o Espírito Santo traz esta comunhão. Aí quando Cristo foi aí quando ele estava prestes a ascender aos céus, ele diz: olha, o Pai enviará um outro consolador, outro paráclito, ou seja, outro consolador. Essa palavra outro no grego é allos, né? Allos quer dizer mesma espécie, da mesma espécie. Que ele enviará um outro com a mesma essência, com a mesma ontologia. Outro consolador.